Olá, bem-vindos então a mais uma videoaula do canal de treinamentos da Cervejaria Briltos, do Reino de Briltos. Eu sou o Thiago Brito, mestre cervejeiro, cofundador da cervejaria. Hoje nós vamos falar sobre mais um elemento, mais um componente do Exército de Cervejas Guerreiras. Hoje nós vamos falar da mais nova componente, para falar a verdade, né? Do mais novo elemento, mais novo lançamento. Essa cerveja foi lançada no mês de maio, no mês das mulheres. Nós vamos falar dela, do Segredo de Victoria. Sim, Segredo de Victoria. Segredo de Victoria, pessoal, vou começar falando um pouquinho sobre o estilo dela. É uma cerveja produzida no estilo Red IPA, ou Red IPA, para os mais beer geeks por aí, beleza? Uma cerveja no estilo Red IPA. Ela é uma cerveja que ela vai apresentar, pessoal, no sensorial, o estilo Red IPA, né, em geral, ele apresenta no sensorial notas. Ela é uma cerveja avermelhada, escura, intensa, né? Vai apresentar aí na família das IPAs, então ela tem um amargor, ela tem um teor alcoólico, tudo que uma IPA precisa, porém ela já vai apresentar notas de caramelo, notas de chocolate, notas de café em muitos casos, tá bom? Um perfume vindo do lúpulo que precisa estar presente. Bom, o aroma do lúpulo precisa estar presente, o sabor do lúpulo precisa estar presente, mas ainda assim combinando com o sabor do malte. Então ela é uma cerveja onde um dos elementos principais também é o malte, né? Ao contrário de outras IPAs, como uma American IPA ou, por exemplo, uma West Coast, né? Onde os elementos principais e atores principais são basicamente o lúpulo, né? É quem manda na cerveja. Nessa menina aqui não. Nesse cara aqui, nessa cerveja, um dos elementos principais também é o malte. Precisa ter sabor do malte aqui dentro para estar de acordo com o estilo Red IPA, ok? Essa cerveja, nós fornecemos ela também em garrafas de 600 ml ou barris de chopp, tá? E eu vou falar para vocês, então, primeiramente, da embalagem da nossa Segredo de Victoria. Então, olhando aqui ao lado direito, nós percebemos, então, Red IPA, tá bom? Com teor alcoólico de 6,6 ABV, 6,6 ABV, um ABV potente, importante, e eu vou ler a telling story para vocês. Victoria era filha de Victor, o grande general do exército do Reino de Briltos. Uma menina de rara beleza, um rosto angelical, mas que possuía um segredo. Prove e descubra qual o segredo de Victoria. Qual o segredo? Uma Red IPA de cor rubi intenso, sabor maltado, com leve toast e caramelo, de amargor equilibrado e com aroma intenso de frutas doces. Tá bom? Então, aqui nós temos a telling story. E vocês perceberam, pela telling story, que tem um segredo. Qual é o segredo de Victoria, né? Qual é o segredo de Victoria? O segredo de Victoria, pessoal, são dois segredos, para falar a verdade, tá? O primeiro segredo está na composição dessa cerveja. Essa cerveja nós utilizamos um lúpulo chamado Vic Secret. Vic Secret. E daí, segredo de Victoria. Ok? Então, para os cervejeiros mesmo, para quem faz a cerveja, para quem quer saber sobre a cerveja, um dos segredos é o lúpulo utilizado, que é o Vic Secret, tá bom? Porém, no Reino de Briltos, como foi dito, essa cerveja, o Segredo de Victoria, representa um segredo. O segredo está no rótulo. Quando você olha no rótulo, ele possui um easter egg, que está bem aqui, ó, ao lado do Red IPA. Victoria, ela se vestia, né, de homem para poder entrar nas batalhas junto com seu pai e conquistar as vitórias para o Reino de Briltos. Tá? Naquela época, pessoal, medieval, as mulheres não iam às batalhas. Os homens iam às batalhas e as mulheres tratavam das tarefas domésticas enquanto os homens batalhavam. E Victoria não era assim, apesar do seu rosto angelical, desse seu ar de beleza natural, ela adorava as batalhas, ela defendia o seu pai, ela defendia o Reino de Briltos. Conheço muitas mulheres assim hoje em dia, hein? Que defende o seu reinado, que vai à luta e que trabalha pra caramba. Victoria é assim. Por isso ela foi lançada no mês das mulheres, como uma homenagem às mulheres que vão à luta e conquistam as vitórias para os seus reinos, que são as suas casas. Assim como Victoria, muitas mulheres fazem isso. Então no rótulo tem um easter egg, que é aqui, ó. Aqui ele já conta o segredo de Victoria, que a Victoria
vestida aqui com uma sombra, vestido com uma espada, tá bom? Ao centro, Victoria, linda, angelical, tá bom? Aqui logo ao lado esquerdo do rótulo, os dados técnicos, pessoal. É uma cerveja com 6,6% de ABV, é uma cerveja com 45 IBUs, tá bom? 45 IBUs, ou seja, quando comparado a outras IPAs, ela tem um amargor potente, porém, no nível mínimo das IPAs. É uma cerveja mais equilibrada. Por que, pessoal, isso? Para você pensar. Por que ela tem um amargor mais equilibrado? Porque um elemento importante dessa cerveja é o malte. Ela tem que ter o amargor de uma IPA, porém ela precisa do equilíbrio com o malte. Se eu coloco uma potência de amargor muito elevada, desequilibra a cerveja, porque o malte não vai ter tanto sabor assim. Senão ela vai ter muito sabor de malte, muito amargor, ela não se equilibra. Então a gente diminui o amargor e equilibra com o sabor do malte. Tá bom? E ela é uma cerveja escura, 28 EBCs. Tá bom? 28 EBCs. É uma cerveja que vocês vão poder ver a coloração dela, rubi, avermelhado, já puxando para um teor mais escuro. Então, vocês agora sabem o segredo de Victoria, sabem qual era o segredo. Vamos então para a parte mais interessante do vídeo, que é a degustação. Eu vou tirar esse daqui para ganhar espaço. Nós vamos degustá-la hoje numa taça tulipa, ou numa taça Dublin, como muita gente chama, né? Uma taça bem coringa, que dá para você degustar diversos tipos de cerveja. Como essa cerveja, a coloração dela é bem bonita, bem interessante, eu prefiro numa taça para eu poder apreciar um pouco melhor a coloração e o aspecto visual da cerveja. Bom, vamos fazer aqui a abertura. Opa! Já fez o barulhinho. Então, adicionar ao copo. Olha a coloração, já aparece a coloração da cerveja, bem mais intensa, né? Olha aqui. Formação da carbonatação bem interessante. Olha a cor dessa cerveja, pessoal. Olha a coloração, bem bonita, uma coloração escura, né? Avermelhada, um vermelho rubi. Quando você olha contra a luz, um vermelho bem rubi, bem intenso. A espuma de boa formação, persistente, porém já mais acastanhada, porque se utiliza malte torrado. Nessa cerveja, pessoal, a gente utiliza diversos maltes, tá bom? Vou falar para vocês aqui alguns. Malte Pale Ale é o malte base dessa cerveja, Pale Ale. Na sequência, a gente utiliza malte Cara Âmbar, tá? Cara Âmbar. Utiliza um malte alemão chamado Special X, bom? Special X. E um malte também alemão chamado Red X, tá bom? Então, Red X ou Red X, Special X ou Special X, tá bom? Cara Âmbar e o Pale Ale. É o que vai dar o grist de malte dessas cervejas. Lúpulo. Nós utilizamos o lúpulo Columbus para amargor clássico e no aroma o Vic Secret. E essa cerveja é feita um dry hop maciço de Vic Secret, bem pesado de Vic Secret mesmo. Então é muito aroma de Vic Secret e agora nós vamos então para degustação, ok? Vamos lá. Nossa, no aroma a gente já sente um perfumado de frutas secas, como se fossem frutas cristalizadas secas. Maravilhoso, um perfume, é quase um perfume feminino, de tão perfumado, que é bem, bem doce, bem saborosa esse perfume e esse aroma, somado e misturado com um aroma do malte, que é um aroma de chocolate, como se fosse um chocolate belga ou um chocolate puro cacau, sabe? Bem cacau. Sente um pouquinho de café, uma torra de café, um toffee bem interessante. Então uma mistura de aromas muito interessante, como se fosse frutas cristalizadas secas, né? Ameixa seca com chocolate, com o café, um pouquinho de café, um aroma muito interessante dessa cerveja. E eu vou então para a degustação. O sabor, pessoal, acompanha o aroma. Entenda, o sabor acompanha o aroma. Ou seja, eu sinto no sabor as mesmas coisas que eu sentia no aroma. Porém, aqui o malte está mais presente no sabor do que no aroma por motivos óbvios, né? O lúpulo ele possui elementos em sua composição química muito mais voláteis do que o próprio malte. Então você sente muito mais o aroma
de lúpulo, mas o sabor do malte bem presente, é uma cerveja bem maltada, tá? Um corpo médio alto, mas médio ainda, não é um corpo totalmente alto, é um corpo médio alto, tá? No sabor eu sinto bastante café, bastante chocolate, bem intenso, sinto o amargor bem importante do lúpulo, tá? Teor alcoólico também, a gente sente um corpo, uma carbonatação adequada dessa cerveja, bem legal, se vocês puderem ver, ó, bem legal, já convidando para o segundo gole. Excelente cerveja, ok? Lembrando, pessoal, essa cerveja ela é pasteurizada, garrafa pasteurizada, então ela pode sim ficar em temperatura, armazenada em temperatura ambiente, prazo de validade de 1 ano, código de barras, todas as informações técnicas. Ok, pessoal? Então era isso que nós tínhamos para falar de nossa Segredo de Vitória. Espero que tenham gostado. Dúvidas sobre esse estilo Red IPA, sobre a nossa Segredo de Vitória, algum termo que você queira entender um pouquinho mais, que você queira saber um pouquinho mais sobre ela, escreve nos comentários pra gente, que a gente explica tudo para vocês, ou entre em contato e a gente explica tudo. Tamo junto, Exército Brito é mais forte, até a próxima aula. Obrigado.